Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. Estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, graças a Deus, depois que ele voltou de Roma, agora ele vai dar uma entrevista de fundamento aqui, porque ele foi o jornalista correspondente, né? Aqui do nosso programa, sobre o que foi o... Como é que é o nome do bagulho lá? Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Bispos, né? Só que só me mandou 2 vídeos, né? A figura. Mas ainda bem que ele mandou, e os outros que não conseguiram nenhum vídeo. Então, são essas coisas que a gente fica vendo. Tá? Você tá bem, meu querido? Tô, meu irmão. Olha, uma alegria enorme estar contigo aqui. É muito bom contarmos com esse espaço, Benito, que recebe a universidade. Então, muito obrigado. Foi muito bom também poder representar o programa lá junto à sala de imprensa do Vaticano. Pela primeira vez tivemos aqui gente da região. É bom que a carteira vermelha é boa, não? Não, aquilo ajudou. Não para entrar em museu, essas coisas, mas na hora de nos apresentarmos oficialmente ao Vaticano como jornalistas, para cobrir o evento, fez total diferença. Tanto mas a carta de indicação... não deu certo também, não? Como? Para ir no museu não deu certo, nem o cinema? Não. Não. Eu achei que ter passeado de charrete lá em Roma de 50% de desconto. Não, mas foi fundamental ter a carteira de jornalista para que a gente estivesse nos eventos oficiais que os jornalistas estão. Então a gente estava com jornalistas da Globo, com jornalistas de agências internacionais de notícias. Um abraço na Ilse, e nós lá da Amazônia, né? Deixa um abraço nela lá. Foi muito legal. Então é uma alegria poder estar aqui e poder contar com essa parceria, com essa amizade aqui com o programa. Tamo junto. Tá, deixa só eu chamar a vinheta. Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, você agora tem a palavra franqueada para nos contar o que foi o evento, os avanços dele e como Rondônia vai usufruir de alguma coisa disso que aconteceu lá. Tá. Usufruir ou sofrer dos efeitos. Olha, é muito legal poder ter tido essa experiência de jornalismo internacional junto com a parceria aqui do programa. Nós fomos então para o pós-doutorado lá, vocês sabem, né? Estive afastado aqui do programa porque fui para o pós-doutorado lá na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e meu objeto de estudo era o discurso que estava sendo produzido sobre a Amazônia lá na Europa. Eu queria discutir isso, essa questão ambiental, né? O que é que estava sendo falado. Para isso, eu me credenciei como jornalista representando o programa Conteúdo Amazônia, agradeço o Benito pela parceria, junto à sala de imprensa do Vaticano, de modo que nós pudemos, então, estar em todas as atividades oficiais em que os jornalistas credenciados eram convocados, né? O Sínodo da Amazônia ele foi muito importante e nós acompanhamos os seus impactos na mídia internacional, né, Benito? Durante o período do Sínodo, foi o período em que se estava discutindo as queimadas na Amazônia, o presidente lá da França, se a mulher dele era bonita ou não, enfim, foi aquela guerra, né, internacional e tal, para discutir a Amazônia, o tema da soberania na Amazônia, da responsabilidade sobre a Amazônia, enfim. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam ou difundiram, você sabe, também estamos na época do fake news, então notícia sem fundamento é o que mais tem. Este foi um encontro convocado já desde 2017.
Tem um monte de gente que estava dizendo, isso aí é contra o Bolsonaro, é contra o Bolsonaro. É um encontro que estava marcado desde 2017. Em 2018, o Papa veio ao Peru e fez o lançamento oficial. Nossas eleições aqui foram no final de 2018, portanto, bem depois, né? E em 2019, então, se realizaria, como de fato aconteceu, em outubro, o Sínodo da Amazônia. O que é isso? É uma reunião de bispos. Sínodo é uma reunião de bispos para tratar de um determinado assunto. Neste caso, para tratar sobre como a igreja ia se posicionar com relação à Amazônia. E foram convocados todos os bispos da Amazônia, né? Todos eles foram chamados a ir a Roma e fazer uma discussão, então, internacional. Você sabe que a Amazônia, ela tem o seu território em 9 países diferentes. No Brasil ele é muito importante, mas são 9 países diferentes. E esses bispos dos 9 países estiveram presentes. Qual era o tema a ser discutido? Na verdade, eram 2. O subtítulo lá do sínodo é Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Então, são 2 temas. Novos Caminhos para a Igreja e o tema da Ecologia Integral. Os novos caminhos para a igreja é uma questão pastoral, é uma discussão interna da igreja. O que a igreja vai fazer pastoralmente aqui na Amazônia? Nesse tema, 3 elementos foram os mais destacados, polêmicos e tal. A relação com os indígenas, né? Então, nós vimos e estamos vendo uma discussão, por exemplo, aqui no Brasil, políticas de saúde para os indígenas. Você acompanhou essa discussão. O governo federal estava extinguindo o Serviço Federal de Assistência à Saúde Indígena. E aí os municípios teriam que assumir este serviço, e se a gente conhece, tem município que não consegue nem pavimentar as ruas da sua cidade, imagina se vai conseguir, com seus recursos, fazer um serviço de atendimento aos povos indígenas, né? Na prática... Mas diz que o pessoal vê índio aqui no norte. Na prática, essa era uma medida que iria cortar, então, o serviço de saúde aos povos indígenas, né? Então, a igreja se posicionou com relação a isso, no sentido de estar do lado dos que mais necessitam, neste caso, os povos indígenas, né? Isto gera uma grande polêmica. Houve, neste meio tempo, também aquela ida de uma representante indígena junto com o presidente lá na ONU e falar que as queimadas que estavam acontecendo eram os indígenas que estavam colocando. Enfim, toda uma discussão interessante sobre como devemos nos relacionar com os povos indígenas. Se eles têm direito, se eles têm dignidade, qual a nossa responsabilidade com relação a este tema. Então, primeiro ponto. Outro ponto polêmico foi o dos homens casados. Não, ainda no tema dos indígenas, para você ver, há uma grande resistência, inclusive dentro da igreja, de que se aceite símbolos, danças, algum sincretismo de rituais dentro da igreja, de indígenas dentro da igreja. Mas os afros já têm. Os afros já têm, e mais ainda, né, como se a Igreja Católica não fosse toda ela uma grande mistura com culturas como a romana e etc. Né? Sinalizar bem, né? Tem a grega. Exatamente. Então, a Igreja sempre teve esse trabalho de se envolver nas diversas culturas, mas há uma grande resistência com relação a isso. Muito bem. Tanto é que roubaram uma imagem de uma índia grávida. Você acompanhou essa história? Não, roubaram dentro de uma igreja de Roma. O pessoal mais da direita dentro da igreja achou que era um absurdo colocar uma imagem de uma indígena grávida dentro da igreja e foram lá, roubaram a estátua, jogaram no rio, fizeram vídeos. Só fazer um comentário assim, se me permite. Tu acha que para os romanos que estavam invadindo a região da Síria-Palestina, que é o nome que se usava na época, eles acham que Maria era o quê? Uma indígena para eles, era uma nativa. Então. Só um exemplo, olha, tá vendo? Exatamente. Um exemplo. Dá para a gente fazer alguns programas sobre essas fofocas, sobre essas... Essa não chegou no Brasil aqui. Pois é. Mas dentro do âmbito da igreja, assim... Roubaram uma representação de Maria indígena, grávida, e jogar dentro do rio,
Não era bem a de Maria, era assim um símbolo de fertilidade da terra. Tá, né? entendi. Uma virgem estatopígia. Isso, pronto. Você lembra o que é a virgem estatopígia? Que é a mãe. Exatamente. Foi as primeiras obras de Isso, arte das mulheres da antiguidade. Isso. Pô, isso Então, é para quem fez escola de belas artes. Né? Isso aqui é outro nível, né? Então, assim, há essa discussão e já emendando, como não temos muito tempo, já emendando, você perguntou aí o papel de Rondônia e tal. Nós temos, na pessoa do nosso arcebispo, Dom Roque, que já veio aqui no programa, inclusive, já te deu entrevista, a gente trouxe ele aqui uma vez. Dom Roque é o presidente do CIMI, que é um órgão da CNBB que cuida das causas indígenas. Então, a representação dentro da igreja mais forte de defesa de causas indígenas passa pela figura do Dom Roque, que, aliás, continua sendo um dos poucos, porque assim, terminou o sínodo, e aí se constituiu um conselho lá no Vaticano sobre as questões amazônicas. E o nosso arcebispo é um dos poucos que estão escolhidos para fazer parte desse conselho. Então é muito interessante, né? Rondônia tem um espaço de fala através do seu arcebispo dentro da estrutura católica, com bastante destaque, viu? Isso é uma coisa interessante. Mas, não, é porque tem a questão do padre poder casar. Isso, mais dois temas. A questão do padre e a questão das mulheres. Exato, e as mulheres. Exatamente. Tá. Deixa eu só chamar um pequeno parlatório. Aquele do da Silva tá no jeito aí, Eudes? Não copiou para cá ainda? Então vamos voltar para as mulheres. Então. Vamos lá, dos da homens Silva vai ficar ainda, né? Da Silva, então. Ó, houve a discussão aí de se homens casados poderiam ser sacerdotes. Isso passou. Isso passou porque assim, ó, houve esta fase do sínodo, da escuta sinodal, tal, e o documento final do sínodo. Agora se aguarda um documento do Papa, né? A partir do documento do Papa, que vem como continuação do sínodo, que vamos então ver o que de fato aconteceu. Mas um avanço interessante é esse, né? Se admite a possibilidade aqui na Amazônia, a partir daquilo que o sínodo sugere, se admite a possibilidade de homens casados no sacerdócio. Isso também gerou bastante polêmica, ao nosso ver, é um avanço, algo bastante positivo, algo que porque a verdade se abre para um determinado lugar, daqui a pouco abre para tudo. Exatamente. Mas quando é que começa a valer isso? Então, não sabemos nem se vai valer, vai depender, porque assim, na igreja, a palavra é do Papa. Então, houve o sínodo é consultivo. Entende? O que é que aconteceu de importante? O Papa escutou os bispos da região e agora ele tem um argumento bom para implantar isso, que é o fato dos bispos terem sugerido isso. Não vai ser de cima para baixo, não vai ser o Papa que mandou e pronto, vocês obedecem. Ele escutou, saiu o resultado e se ele fizer isso agora, ele está respaldado. Boa, porque se der certo, espalha. E se der ruim, está restrito e se administra. Ali. Exatamente. Extingue ali. Né? Mas a gente entende como um avanço importante, como algo que pode fazer com que a presença da igreja... pode levar até 10 anos para começar, então. Não, tem que começar com esse papo, porque se o próximo pode não querer, né, cara? O ponto que ainda ficou, desde o meu ponto de vista, pouco desenvolvido, foi o da maior participação das mulheres nas decisões da igreja. Houve avanços, elas estão reconhecidas agora, se pede nesse documento final, que se reconheça um ministério de lideranças de mulheres. Então, o que acontece na prática? Muitas comunidades católicas são lideradas por mulheres. Minha mãe foi presidente da comunidade eclesial de base. Pronto. E isso não é muito reconhecido como posição oficial dentro da igreja, em que se tem voz, em que se possa ajudar a decidir as coisas, sabe? Então, nesse sentido, se está sugerindo a criação deste ministério de líder comunitária para as mulheres e tal. O tema de se elas vão poder acessar ou não o primeiro nível da ordem, que é o diaconato, este tema, o documento final disse que vai aguardar também um posicionamento de uma comissão do Vaticano que está estudando o caso. Então não houve
uma decisão assim no sentido, ou um posicionamento mais forte. Eles falaram, olha, que fique claro que nas nossas escutas, no processo de escutar a população católica na Amazônia, essa sugestão foi a que mais surgiu, mas nós ainda vamos aguardar um posicionamento de uma comissão do Vaticano que está estudando o caso. É um tema mais delicado e eu penso, Benito, que a única, e com isso encerro, né? A única... Encerra o assunto, né? Eu encerro o assunto. A única participação mais direta que eu consegui ter lá como jornalista foi numa entrevista coletiva, em que o pessoal estava perguntando em italiano, meu italiano é fraco, falei, não vou passar vergonha não. Aí tinha um cardeal Umes, um cardeal importantíssimo, presidente do sínodo, relator do sínodo. E então ele é brasileiro, e eu perguntei em português para ele se a igreja teria coragem, se a igreja da Amazônia teria coragem de abrir mais espaço para as mulheres. Né, dei uma cutucada, a resposta dele é na igreja não falta coragem. Fomos lá dar uma cutucadinha, Benito, nesse tema, para ver se as coisas caminham. Mas, o que se pôde ver é uma vontade de avançar, da igreja na Amazônia com vontade de avançar, e o que vai acontecer aqui, como você mesmo disse, pode servir sim de experiência para outras igrejas ao longo do planeta, em todo o planeta, né? Então é uma experiência que pode sim se universalizar na Igreja Católica. Tá, eu vou chamar só para o oratório do Aelcio, eu quero que tu me fale como é que era a estrutura lá, como é que era, funcionavam com oficinas, como é que era, tá? O Aelcio está no jeito, Eudes? Por favor. Na verdade, partiu daqui da Comissão de Defesa do Consumidor a proposta para que fosse extinguido, acabasse com a taxa mínima. A taxa mínima ela é muito injusta, porque quando o consumidor não consome nada, ele é obrigado a pagar uma taxa para manter a energia ligada naquele ponto. Se ele manda desligar no período que ele vai ficar sem utilizar, quando ele pede para ligar de novo, ele paga a taxa de religação. Então ele sempre toma prejuízo. Com a aprovação da nova lei, que foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador do Estado, a Lei 4.661, fica proibido de cobrar taxa mínima nas contas de energia elétrica. E com esses problemas que tivemos de recessão, de muitos imóveis fechados, muitas vilas de apartamentos, muitas casas estão fechadas, às vezes esperando um novo inquilino, esperando um novo morador, e a pessoa tem que continuar pagando. E essa conta se torna salgada. Você ficar um ano fechado, no final você vai pagar quase R$500 sem utilizar nada. Então eu acho justo, você vai pagar apenas o que você consome. Quando você vai no supermercado, você olha um produto, você não gosta dele, você vai para casa, você não paga nada porque olhou. Então, não acho justo, o Código de Defesa do Consumidor entende que o consumidor é penalizado, é prejudicado por pagar uma taxa sem consumir nada. Então, achamos justo, agradecemos aí o governador do estado por ter sancionado a lei, sem precisar veto, sem precisar derrubar veto. Agradecemos os outros deputados que aprovaram a lei por unanimidade, foi um projeto de minha autoria, mas que tivemos o apoio da Assembleia, do governo do estado, enfim. E agora a gente vai ter, precisamos também de apoio dos órgãos de controle, de fiscalização, para que essa lei seja implementada de verdade, na prática, e o consumidor venha a receber esse benefício, porque a gente já vê o desgaste que está a população com relação à energia, nossa energia tão cara, mesmo produzindo a energia que produzimos aqui no estado para exportar, ainda pagamos esse absurdo que pagamos, e ainda temos mais essa taxa mínima que é vergonhosa, e se Deus quiser, a partir de agora não será mais cobrado dos consumidores do estado de Rondônia. Bom, vamos lá. Como é que funcionava a sistemática do encontro? Olha, Benito, a gente como jornalista credenciado teve a oportunidade de acompanhar mais de perto. No entanto, o essencial das discussões foi feito a portas fechadas, não é? Foram
muitos participantes, representantes de toda a Amazônia, que se reuniram durante 3 semanas. Todos os dias nós tínhamos a oportunidade de nos reunirmos com a sala de imprensa do Vaticano, que trazia o resumo das discussões. Mas não era possível, ao longo do período mesmo do Vaticano, gravar com nenhum dos participantes e tal. Havia uma intenção de não misturar assim, essa pressão externa com aquela discussão interna. De modo que foi o que aconteceu, né? Eu falei, olha, são 3 semanas que a gente não pode fazer entrevista, só saber os resumos do que está sendo debatido e que no final não é tão importante, o que importa é o resultado, o documento, né? De modo que foram 3 semanas assim, nós pudemos acompanhar o início, o fim, conversamos com algumas pessoas, analistas, fizemos contatos com jornalistas internacionais, participamos, como eu disse, então, de entrevistas coletivas, e o que a gente pode trazer é isso, né? Neste momento, ainda enquanto o Papa não lança um documento final inspirado ou relativo ao sínodo, o que a gente destaca são esses avanços, tanto no campo da pastoral, em que há uma inclusão, uma tentativa maior de inclusão das mulheres, mas ainda pouco tímida, me parece. Também houve um avanço bastante importante na abertura do sacerdócio para homens casados na Amazônia. Eu penso que isso vai ser bastante importante. Vários outros elementos foram trazidos, né? Uma defesa incondicional dos direitos dos povos indígenas. E nós estamos aguardando aí para ver se isso, de alguma maneira, tem impactos concretos na nossa região. O outro lado da história foi uma discussão cada vez mais aprofundada, aí sim, teoricamente, sobre ecologia integral, e é este outro lado que, a ecologia integral, nós vamos conversar em janeiro. Isso, em termos... Então, nós voltamos, né, com um trabalho filosófico sobre ecologia integral. Nós estamos chamando de filosofia ecológica integral, estamos sistematizando este pensamento da ecologia integral nas diversas áreas da filosofia, como uma forma de contribuir para o debate. Já fizemos uma palestra sobre isso aqui na Unir, uma palestra aberta, fizemos uma palestra sobre filosofia do futuro também, e estamos montando uma rede internacional de filosofia ecológica integral, que é para discutir esses temas com gente de todo mundo. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui, tá bom? Obrigado, meu irmão. Jogo rápido, num lá, outro cara. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado.
profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta. Professor José Niro, o que representou para você e o que você acha que vai influenciar a médio prazo aqui na Amazônia esse evento? Olha, Benito, para mim foi muito importante como pesquisador acompanhar esse encontro internacional. Eu fiz um acompanhamento não desde uma ótica de fé, mas desde uma ótica da filosofia, e a gente então está desenvolvendo um trabalho internacional a partir disso. Como eu disse para você, acho muito importante a gente poder, como pesquisador na Amazônia, ter voz internacional para falar da Amazônia, né? Então tem muita gente falando da Amazônia e pouco se escuta dos próprios moradores, dos povos da Amazônia, né? Então o Sínodo teve essa virtude, né, de reunir gente da Amazônia para escutar os problemas que vivemos aqui e daí então poder dar uma visibilidade internacional. Certamente é um diálogo que precisa ser aprofundado, que precisa ser discutido, né? De modo que eu fiquei muito contente então de ter essa experiência acadêmica em primeiro lugar, lá na Pontifícia Universidade Gregoriana, desenvolvendo o nosso pós-doutorado. Também como jornalista, né? Foi a nossa primeira experiência de jornalismo internacional, nos credenciando lá na sala de imprensa do Vaticano, representando aqui o programa Conteúdo Amazônia. Quero agradecer, viu, Benito? Faz uns 3 anos e pouco que a gente está junto aqui na bancada. Eu sei, eu já não lembrava mais. E o Benito sempre apoiou aí o nosso trabalho, abriu espaço para a universidade vir aqui falar daquilo que produz para a população e também apoiou nesse processo de pesquisa. Era muito importante eu me vincular lá no Vaticano como jornalista para acompanhar os dados mais de perto, né? E o Benito, então, colaborou com uma carta de indicação, de modo que a gente tem orgulho de poder, então, representar aí o jornalismo de Rondônia também na cobertura desse evento. Foi muito bom e fica registrado aqui meu agradecimento. Para você é jornalista, você vai estar lá, para que não vai fazer bem feito, né? Tem que fazer, faça de uma vez. A gente vai aprendendo, né? Fazer bem feito a gente vai aprendendo, mas com boa vontade, um pouquinho de dedicação e a parceria dos amigos dá certo. Você é um cara acima da crítica para mim. Obrigado. Bom, agora você vai retomar suas atividades, né? Espero alguém no programa, Tamo junto. Muito obrigado. Sempre os que der vai vir.
né? Ano que vem aí com mais frequência. Até dá uma satisfação para os que acompanham, né? Eu estava com muita saudade de vir aqui no programa, de participar da bancada, de zoar o Eudes. Infelizmente, nesse ano, né, o ano foi do Flamengo, não tem nem muito como zoar, é só parabenizar os flamenguistas, né? Fazer o quê, né? Se não fosse o Flamengo, mas o Inter não estava na Libertadores. Ano que vem é o Vascão, estamos aí, né? Então estava muito contente de estar, estou muito contente de estar retornando. Infelizmente, talvez não seja possível estar com todos os programas, com toda essa frequência, mas estamos juntos aqui e agradeço uma vez mais em nome também eu não represento a universidade, mas é muito bom para a universidade ter um espaço em que possam vir convidados e falar para a população de Rondônia. Então, muito obrigado, Benito. Tá bom. 80%, 90% dos programas você vai estar aqui. Tamo junto. Então, você voltou, agora está aqui. Vai ser eu, você, o Sandro Binhas e a Thaís. Vamos que vamos. Parada dura, tá bom? Você do Parada Dura, eu sou eu, né? Eu tô sempre assim. Você manda no programa. Tem faltado mais. Os outros vêm dar uns pitacos e tem viajado, né? Aí agora você está aqui comigo. Você pelo menos é ponta firme. Vamos lá. Esses outros aí estão sempre viajando, o que eu vou fazer com eles? Gente, por hoje é só, o programa já deu. Graças a Deus, que Deus continue te abençoando e te cobrindo com a sua luz, sua vida e seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.